Espero que não ocorra. Vamos ver aí o desempenho do Moro. A gente havia enfatizado muito segunda-feira que o discurso do Moro está melhorando, que ele veio com um discurso mais arrojado e tal. Agora a gente precisa ver o reflexo desse movimento da militância, do fato que ele energizou a militância nas pesquisas. Eu acho que agora ainda está muito cedo. Eu acho que ele tem que se manter, o Moro tem que se manter na linha que ele está, ele tem que ser arrojado do jeito que ele está, e a gente vai ter que ver a pesquisa daqui a 1 semana, 2 semanas. E aí a gente vai ter uma fotografia de como isso se refletiu no voto. Porque também tem um detalhe, né? Se isso não se refletir no voto, no fim das contas, assim, o Moro vai ter uma militância energizada, vai ter um discurso bacana, vai ter um discurso legal, mas não se refletir no voto não vai adiantar. Tem que se refletir no voto. E isso, aliás, é uma coisa que a gente pode conectar com o dia 12. Porque eu vejo muito a candidatura do Moro como aquela candidatura do dia 12, da construção da terceira via, né, Lula Bolsonaro, etc, etc. Então o Moro, ele meio que assumiu essa roupagem, esse papel que estava ali um vácuo. A gente teve várias pessoas no nosso palanque, vários presidenciáveis, mas você tinha um vácuo. E surgiu o cara que preencheu esse vácuo, que é o Moro. Só que o dia 12 a gente teve aquela dificuldade que nós mencionamos no news anterior. A gente teve discurso, o discurso foi forte, a militância que estava lá estava ultra energizada, mas não se tornou ação de massa. A pergunta é, o discurso que o Moro está fazendo agora, que é um discurso muito semelhante àquele que a gente desenvolveu ali pelo dia 12, esse discurso vai se tornar ação de massa? Ele vai fazer com que pontos estatísticos apareçam na conta dele? Porque imagine o seguinte, cada ponto estatístico do cara assim, é 1 milhão de brasileiros votando no cara, predispostos a votar. É muita gente. Não é só a militância aqui do News, que tem, sei lá, 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, ou mais o canal do MBL, é muito mais do que isso. Em termos de volume, é muito maior. Então a gente precisa saber diferenciar 2 paradigmas que serão cruciais, a diferenciação desses 2 paradigmas, para a gente determinar se a eleição vai, para que lado ela vai, para que rumo ela vai. Um paradigma é, o Moro vem com um discurso arrojado, ele energiza a militância, ele fica carismático para essas pessoas do MBL News, que acompanham o Nando Moura, que acompanham o Gentili, que acompanham o canal do MBL, que isso, se a gente for colocar o grosso, vai ser 200, 300, 400 mil pessoas. Ou ele consegue furar essa bolha e este arrojo chega a 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas. E aí a gente vê realmente a pontuação estatística, o cara subindo para 12, 13, 14, 15. Eu acho que isso vai determinar tudo. E isso, de certa maneira, tem a ver com a resolução do problema que estava lá posto no dia 12. O que você acha sobre? É magnífico. Eu vou falar... Eu acho que nós temos mais ou menos a resposta pro dia 12 e, enfim, não é nenhuma... É que assim, eu quero conversar, ter um papo honesto com todo mundo. Para não ficar também parecido, o que ele tá falando aqui? Tipo, óbvio que eu converso com a equipe do Moro. Sim. Óbvio que eu converso, óbvio que eles estão fazendo pesquisas, óbvio que eu tô tendo acesso a algumas coisas. Natural, eu não vou também ficar me mentindo. Uma das coisas que eles estão checando lá, através de pesquisas mesmo, é o sentimento do eleitor que votou no Bolsonaro em 2018. E a palavra que esse cara aceita não é arrependimento, mas decepção. Entendeu? Sim. Sim, e aí, o ponto é, decepção, isso vai, vamos pro dia 12. É porque o arrependimento pressupõe uma culpa. Só que ele tá sendo apontado pra se arrepender, e aí ele desengaja, porque ele não tem como responder a isso. Então, o que eu acho que tá acontecendo com esse eleitor... Muito interessante que você trouxe, ou seja, muda um pouco aquela perspectiva que eu havia defendido de bater no Bolsonaro. O lance desse cara é o seguinte, o Moro tem que ser um catalisador, e isso é bom porque ele foi pro governo Bolsonaro. Um catalisador dessa sensação de, eu acreditei, eu tive lá, eu botei esperança igual vocês, mas cara, não deu. E agora? Agora sim, tô decepcionado, você também tá, mas não vamos deixar o Lula voltar. E agora? Só que também não pode ser, tô decepcionado, mas sei lá, Bolsonaro tá em segundo. Também não pode, assim, também não pode... É uma sutileza, né? A decepção é uma sensação que não é engajante, e esse é um problema. Decepção, tristeza, melancolia, são sentimentos que não te engajam. Quando você tá com essas 3 coisas, você fica no quarto fechado, mulheres comem chocolate, assistem filmes dramáticos, tem gente que ouve Coldplay, é aquela coisa horrorosa. Os caras ficam bebendo. Isso. Então assim, não é um sentimento fácil de operar.
O que tem que operar é, você tem que entender o sentimento, que aí gera empatia, e aí você tem que gerar algum tipo de catarse baseada nisso. Né? Se o Moro fosse um cara com perfil guerreiro, teria um lance de você pegar e tentar puxar alguma coisa que despertasse essa pessoa da pasmaceira. Sim. E poderia ser tipo uma vingança contra o próprio Bolsonaro. Mas o jogo não é tão simples assim, porque se fosse uma vingança... Você não acha que a vingança pro Bolsonaro cairia no problema do arrependimento? O cara tá decepcionado, mas ele não tá arrependido. Então se você vai pro tudo ou nada da vingança, parece que você está dizendo que você foi um gado nessa época, você foi muito burro. O jogo é muito complexo porque é um jogo triplo, não é um jogo duplo. Porque se fosse política americana... Sim, um contra um. Um contra um. Então eu vou pegar os arrependidos do Trump e vou jogar aqui pro Biden. Isso. Aqui não é um xadrez muito complexo. Tipo, aí surge a Wild Lula Appears. E aí? Exato. E ainda tem o Ciro pressionando. E ainda tem o Ciro que tá, mano, ali empatado tecnicamente. Então, não é, assim, é um jogo nem um pouco óbvio. É um jogo muito... Então, assim, o sentimento do eleitor é um sentimento de decepção. E aí a gente tenta pensar, porque o seguinte, a gente consegue articular o fato das pessoas repudiarem o Bolsonaro nas pesquisas, só que dia 12 elas não irem. Isso. Porque exatamente. A decepção... Essa foi a grande questão. Não tornou... Não torna, você não tá... Pô, tô decepcionado. Eu tô quieto. O que você fica? Eu fico quieto. Tô chateado. Vou comer uma pizza em casa triste, fria. Eu vou, mano, vou pra um bar sozinho conversar com o barman e beber. Eu vou me alienar. Entendeu? É uma merda a decepção. Tipo, aí eu tento pensar, sei lá... mandaram aqui, baita notícia ruim. Cara, notícia ruim é você não conseguir o diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico já ajuda pra caralho. Porque poderia ser assim, esse eleitor tá... Não, eu tô indo pro Lula mesmo. Eu quero comer picanha. Entendeu? Existe vamos dizer, um machucado cívico, um machucado moral na alma desse cara. Não sei se é na alma, mas no mínimo na consciência dele. E tem que ter alguma coisa que puxe ele. Coisas que eu puxo, meu insight. Quando a gente veio com o insight da candidatura do Danilo, realmente ela seria muito poderosa, que uma coisa que despertaria esse cara seria o voto de protesto. E assim, gente, acho que foi Honduras, Ucrânia e Itália. O voto de protesto ganhou a eleição. Porque o voto de protesto chega e fala, tá aí. Tá tudo uma merda. Eu vou ter que votar mesmo? Bota esse doido aí. Bota o mais louco que tiver. Vem doido. Plau. Quem eu acho que tá captando isso, que eu acho que foi pra esse tudo ou nada, é o Ciro com o Rebelde. Sim. Né? Eu falei com marqueteiros por aí, falaram, é Rebelde porque é o seguinte, que outro arquétipo ele podia trazer além de um Rebelde também, né? Então é melhor só se naturalizar isso e trabalhar do que fingir que não tem. Lógico. Mas eu acho conveniente. Porque imagina um candidato que vai e ele não tem compromisso na eleição e ele denuncia. Pra muita gente que tá com esse sentimento, ela volta a ter, tipo... É o lance do clown, né? É o lance do filme do Coringa. Mas não é o caso do Moro. E nem pode ser o caso do Moro. Ele não tem esse arquétipo nem de longe. Nem de longe. Ideia de rebelde. Apesar do fato daquilo que eu falei no início passado. Ele é o candidato antissistema por excelência. Isso é um fato. Isso é um fato, por conta do histórico da Lava Jato, o emparedamento do sistema político brasileiro. Então, de certa maneira, ele é um candidato rebelde, infenso às malhas do sistema, isso ele é. Mas ele não tem o perfil do rebelde. Não, nem um pouco. Ele é clássico. Imagina, é um juiz. Mano, o cara... o juiz é o rebelde. É o mantenedor da ordem. Nossa, pelo amor de Deus, o cara precisa da ordem. É fogo, porque ele tá numa situação que é muito paradoxal, porque ele tem um arquétipo do mantenedor da ordem, só que a ordem é um lixo e ele tem que ser contra a ordem, que aí está estabelecida. E ele tinha esse instrumento quando tinha Lava Jato, porque balançava a ordem, mas agora não tem nada pra balançar a ordem. Eu tava vendo assim, o Moro também tem uma jornada que ele tem que fazer, que é do herói caído. Tem muitos filmes, muitas coisas que contam a história do herói que perde o poder. Ou, por exemplo, um garoto que vai sair agora um filme. Cara, um filme viking. Peguem aí um filme. Assim, o trailer é animal. Que é um garoto que ele é filho do rei. Aí matam o rei. Aí o garoto tacam ele foge. E ele vai atacado lá na PQP. E aí ele faz todo o trajeto do garoto que perdeu a realeza. Ele se constrói, ele monta um exército e volta pra retomar o reino dele. Peguem aí. Saiu o trailer desse filme. O pessoal aqui deve saber. Assim, o trailer é animal. Animal o trailer. Não precisa, mas... eu tava... aqui, ó, botar... eu queria. The Northman.
Ah, cara, eu vi esse trailer. Animal, muito bom. animal. Muito bom. Agora, tem Nossa muitas senhora. histórias que são assim. A história do... De certa forma, o próprio Rômulo e Remo tem um pouco disso, que eles eram uma família real lá, em Alba Longa, são obrigados a se reconstruir. Do rei Arthur. Tem algumas versões, né? Que ele é o filho de Uther, e é o filho que o Uther não gosta, e aí ele vem de baixo, e daí ele se torna... tem algumas versões. Porque assim... É um arquétipo, na verdade. Isso é uma estrutura formal da realidade. Então as coisas realmente se repetem. Citar aqui, né? Estão citando vários. O Rei Leão. O Rei Leão. Nossa, o Rei Leão. Rei Leão. Clássico. Mas o lance Que do é uma Moro é o versão do seguinte. Hamlet. Ele era um juiz, e ele era visto um juiz que tinha superpoderes. Então ele estava num status de superpoder. Aí, muita gente imaginou que ele deu um passo a mais. Uhum. Mas aí foi o famoso passo em falso e a traição. O Scar é o Bolsonaro dele. O problema é que o Simba Moro, ele perde tudo. E aí agora a reconstrução dele, ele tem que, tipo assim, é aquela coisa do Rock Balboa. Ele tem que começar a treinar. Tarará, back to the... Tipo, realmente as pessoas têm que ver a jornada de humanização dele. Ele se torna humano. Ele vive o drama das pessoas, ele vira o campeão das pessoas. Né? Então há uma jornada claramente desenhada pro Moro aí. E como é que isso se liga à decepção do eleitor bolsonarista? Acho Ele seria empático com a jornada? Tipo, é uma jornada de um homem que foi traído que nem eu. É uma Exato. jornada de um homem que Ele é está o catalisador. decepcionado que nem eu, porque ele se decepcionou com o governo, que de alguma maneira ele acreditou. Porque isso é um ponto importante. Ele pode enfatizar que ele acreditou no governo Bolsonaro num certo momento que ele entrou. Né? Assim, ele não teria entrado se não tivesse acreditado. Então ele acreditou, ele entrou, ele se decepcionou, ele foi traído, ele ficou lá, passou uma decepção muito forte, foi traído finalmente, o cara disse que ia tirá-lo se ele não protegesse a família, saiu, e essa é a figura do eleitor do Bolsonaro. Isso. Assim, o Moro, ele tem que ser o catalisador dos sentimentos dessas pessoas, e as pessoas vivem a jornada com o Moro. E de certa forma, isso tá dado pra ele porque estão tentando destruir ele. Sim. Então, tipo assim, ele perdeu os poderes e tá sendo perseguido. Os caras estão indo atrás dele na floresta e ele tá fugindo lá, correndo. E ainda não sabe. Aí ele aprendeu esses dias a tirar uma flecha nos caras. Pô, o cara fez uma hashtag, ele respondeu. E as pessoas estão vendo ele tá melhorando. Agora, é o suficiente? Não sei. E ele vai conseguir resolver essa decepção? Também não sei, não é fácil. Uma coisa que as pesquisas mostram, cara, dá pra fazer uma analogia, a gente tá num cenário, vamos dizer, de intenções de voto, um cenário de guerra de trincheira, com pouquíssimas movimentações e cada um com um forte mais ou menos resolvido. Por exemplo, o Ciro. O Ciro vai ser varrido. Ele não foi. Não tipo foi. assim, a trincheira do Ciro tá lá, ele não consegue evoluir muito, mas não cai. O Moro montou a trincheira dele, ele vai avançar no do Bolsonaro, não conseguiu. O Bolsonaro tá lá com os quase 30. Mas eu vou lhe dizer, eu acho que quem tá melhor posicionado, claro, tirando o Lula que tá com uma eleição muito fácil, é o Bolsonaro. Desses 4 aí. Porque eu acho que essa do Bolsonaro chegar com esses auxílios todos, com essas vantagens que ele quer dar, negócio de energia, gás, Auxílio Brasil, reajuste de professor, ele tá indo pra um tudo ou nada de gastar tudo que ele pode e não pode. É o último ano dele. Pra ele, o cálculo é o seguinte: eu faço tudo aqui, eu pego todos os compromissos, me resolvo lá na frente, ou então eu deixo isso pro próximo. E aí o próximo que se vire. Ou deixo isso pros governadores que não vão me apoiar. Então, é um cálculo sem muitos compromissos. Ele não tem muitas balizas. Então ele pode ir gastando, pode ir prometendo. Nesse sentido, eu acho que o Bolsonaro consegue se deslocar mais do que os outros. Sim. E aí o Bolsonaro pode subir nas pesquisas. 2, 3, 4%. Bom, E se descolando de qualquer tipo de desafiante.